Olá, bem-vindos ao módulo 3 e nesta primeira videoaula vamos falar sobre a passagem de dados entre o controller e a view, utilizando as propriedades viewBag e viewData. Portanto, no ASP.NET MVC, por vezes precisamos de enviar dados do controller para a view e temos duas formas tradicionais, a propriedade viewData e a viewBag. Portanto, o que é a viewData? Portanto, a viewData é um dicionário baseado em chave-valor, vai precisar de fazermos o casting para recuperar os seus valores e utiliza uma string como chave. Está aqui um exemplo de uma maneira de utilizarmos então a viewData. Portanto, chama viewData mensagem, vamos mandar a mensagem Olá Mundo e depois isto no controller e depois na view utilizamos então o nosso Razor, viewData e depois o nome da nossa mensagem. A viewBag, portanto, ele utiliza propriedades dinâmicas, não precisamos fazer o casting para recuperar os dados na view, é mais simples e legível. Portanto, o exemplo para a utilização do viewBag é este aqui. Portanto, vamos ter, então, para criarmos o nosso controller, fazemos viewBag mensagem igual a Olá Mundo e depois para recuperarmos na view, utilizamos o Razor viewBag mensagem. Vamos ver então como é que fazemos isto na prática. Portanto, vamos até o nosso projeto que estávamos a fazer na última aula. Portanto, lembram-se que tínhamos feito então uma listagem, tínhamos criado uma model filmes e depois tínhamos na view, tínhamos visualizado esses filmes. Eu agora vou aqui adicionar novamente uma home, o início, e vou também aqui apagar isto, portanto vou aqui só fechar. O nosso projeto, vamos aqui até ao nosso program CS e vou-lhe então acrescentar novamente a Home Controller e a ação Index. Vou só salvar. Vou aqui até à Views, à Share, à página inicial e vou-lhe aqui acrescentar novamente, vou-lhe acrescentar aqui mais um menu para voltarmos então à nossa... Portanto, aqui vou chamar Home, para não mexer no que fizemos anteriormente. Vou dizer que ele vai abrir a ação Index. Deixa eu ver lá. Home. Portanto, aqui é Home, Controller Home, ação Index. Index. E aqui vou só no final também apagar aqui, a dizer no footer, no rodapé, onde diz então, tem aqui uma hiperligação para a privacidade que eu já apaguei, portanto não quero nada disto. Pronto. Já tenho aqui as minhas alterações feitas, vou salvar. Pronto, acho que aqui a program e já está tratada. Vou então criar então um controller. Portanto, eu já tinha o filme, vou criar um novo. Vou começar antes, para primeiro criar um novo model. Portanto, vou aqui adicionar uma classe e vou-lhe chamar pessoa, que é para passar dados de pessoa entre entre o meu controller e a minha view. Vou então aqui criar public string, desculpem lá, utilizar aqui o prop, então prop tab, então vou chamar então string, vou só pôr o nome e a idade, duas propriedades, nome, string, nome, e outra propriedade, idade, aqui vai ser int, idade. Portanto, temos aqui, só salvar. Olha, aqui falta uma chaveta. Já está.
E agora, já temos então aqui a nossa model criada. Vou criar o controller onde vou visualizar, onde vou então fazer a passagem de dados. Vou aqui então criar um novo controller. Controlador vazio, adicionar. Vou-lhe chamar Home Controller. Pronto, já vem com a ação index, como vêem, e vou então aqui fazer então a passagem de dados entre este controller e a view. Vou já criar a view também, vou aqui selecionar, adicionar exibição, que é para ele já me criar aqui uma view para este controller. Portanto, como vêem, já tenho aqui então a minha view para filmes e para home controller. Vou aqui abrir também o index. Aqui apagar isto. Portanto, então, tenho a minha, só para rever, tenho a minha classe pessoa. Aqui vou passar então, utilizando dentro do controlador index, vou então passar aqui dados utilizando duas propriedades. A primeira vai ser a passagem de dados por do controlador para a view utilizando o view bag. E então, vamos então começar por criar uma mensagem, view bag ponto mensagem, e então vou aqui passagem, vou escrever então, olá, esta mensagem vai pela viewback. E então, tenho aqui, então como é que eu na model, vejo esta mensagem? Portanto, eu vou aqui, portanto, vou fechar a minha classe, pessoa, já não preciso dela, vou aqui até ao index CSHTML da minha view home, e vou-lhe então aqui acrescentar a passagem então de dados pela view bag. Então, vou fazer então, vou aqui escrever um HTML, um H2, passagem de dados pela, do, por viewback, e ai, aqui não queria nada disto, dados por viewback, por viewbag. E então, como é que eu faço para imprimir a minha mensagem? Vou aqui criar então uma div, vou utilizar o Razor e vou pôr viewbag.mensagem. Pronto, e desta maneira eu consigo passar a mensagem entre o controlador e a viewbag. E agora utilizando os dados da pessoa. Então, vamos aqui criar então, vamos aqui criar, passar então os dados da pessoa também utilizando a viewbag. Então vou fazer viewbag.pessoa vai ser igual a new pessoa. E agora vou então passar um nome, por exemplo, a João, vírgula, e a idade do João. Portanto, falta-me aqui só. Portanto, ele já está a chamar os meus modelos deste projeto. Se eu agora correr, vamos ver se isto está a funcionar. Vamos ver a passagem de dados então por viewbag. Demora um bocadinho. Não tem erros.
E como vêem, temos então aqui a passagem de dados entre o controller e a view, utilizando a propriedade viewBag. Portanto, temos aqui a mensagem, a mensagem, e depois temos então a passagem dos dados da pessoa, do João, o nome e a idade. Portanto, quando precisamos de mandar dados entre o nosso controller e a nossa view, podemos utilizar esta propriedade viewBag para enviar os dados entre o nosso controlador e a nossa view. Portanto, como veem, também já está alterado, já criei então um menu para Home e continuamos a ver os filmes, a listagem dos filmes que fizemos na última aula. Portanto, aqui, na próxima aula, vamos ver outra propriedade para passarmos dados entre, entre o controller e a view, que é a view data.